Mega, resumão do capítulo 1 de Gênesis, estudo número 10. Shalom, querido seguidor do nosso canal, Na Pegada de Yeshua. É com muita alegria que nós estamos chegando aí desse estudo, versículo por versículo, do capítulo 1 de Gênesis. Eu acho que você tem sido extremamente edificado. Nós temos pesquisado no idioma hebraico, no idioma original da Bíblia e também em outros idiomas, no próprio português, várias traduções bíblicas, e também no inglês, também no alemão. Então nós estamos assim muito felizes com tudo que você tem sido edificado. Eu também estou bastante motivado. E você que tem sido abençoado, deixe seu joinha, seu like aí, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva para dar maior relevância ao nosso canal. Então, nesse resumão, nós estamos pontuando assim aspectos principais do que nós vimos e o que é de mais inusitado, diferente, que foge mais assim das traduções contemporâneas, das traduções modernas, que vão de encontro com a tradução original, né? Você sabe que aqui nós conferimos várias traduções e em várias Bíblias, em Bíblias mais antigas e várias linguagens e Bíblias temáticas, para que você tenha uma maior edificação, maior elevo nesse desafio tremendo que é estudar a palavra a cada livro, né? É claro que nós não vamos fazer essa exegese completa de cada capítulo. Fizemos nesse capítulo primeiro, que é um capítulo inaugural, é o capítulo da criação, mas a partir de agora nós vamos procurar fazer vídeos mais compactos e mais objetivos, né? Porque agora nós já contamos aí com todo esse bojo de palavras, de sua etimologia e sua origem. Mas vamos lá ao nosso resumão. Primeiro aspecto que nós vamos ver aqui no nosso resumão da criação do capítulo 1 é que em todo tempo Deus vai aparecer com a expressão Elohim, isto é, plural majestático, né? Então, plural majestático de Deus é pluralidade na sua unidade. Elohim é o singular e Elohim é o plural, assim como tem serafins e serafes, né? Seraf, singular, serafim, plural, não é? Então, nós temos essa expressão que quer traduzir exatamente essa multiforme graça e sabedoria de Deus, além, é claro, da Trindade. Então, nesse Elohim está implícito aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo e todos os segmentos do caráter de Deus, né? São pelo menos 8 palavras compostas para falar o nome de Deus, desde o Antigo e também no Novo, né? Jeová Sabaoth, o Senhor da guerra, o Senhor nossa guerra, Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, Jeová Jireh, providência, Jeová Raá, o Senhor nosso pastor. Então, dentro de toda essa pluralidade e implicando sobretudo na Trindade, então nós temos aí esse plural majestático, o Elohim. O segundo aspecto importante é que no processo da criação de Deus aparecem 2 radicais hebraicos para a forma de Deus criar, o Bará e o Azar. Bará é criar do nada, de matéria inexistente. E é muito linda essa expressão que aparece aqui, só em 2 versos. No verso 1, na primeira criação de Deus, na criação geral de Deus, porque ali nós vemos na Bíblia comum, a gente vai ver no princípio criou Deus, mas não é no princípio não cabe ali aquela especificação, não é? No princípio, mas melhor tradução é em princípio, não é? Em princípio seria mais aplicado, porque existem muitas criações de Deus e a gente vai ver que vai afunilar para a criação da terra. Então, esse Bará é criar do nada naquele primeiro momento, no verso 1. E só vem aparecer essa expressão Bará exatamente no verso 27, que é na criação do homem. Então você veja como foi especial e como é especial esse momento da criação, que é o homem, a humanidade, macho e fêmea, como diz a palavra, né? E a outra forma de Deus criar é o Azar. Azar significa reorganizar, arrumar, harmonizar. Aí você percebe que entre o verso 1 e o verso 2 houve aquele cataclisma, né, que a ciência chama de um grande meteoro que caiu e danificou a Terra. Tem aí brecha para a teoria do Big Bang, mas para nós que cremos na vertente do criacionismo, à luz da palavra, nós entendemos que foram seres caídos, foi uma rebelião angelical, e então eles
vieram para aqui para a terra, danificaram a terra ficou o vorru vavorru, né? Exatamente, a terra ficou sem forma e vazia. Torru vavorru são as expressões para dizer que a terra ficou caótica, não é? E dentro desse caos, então, Deus vai usar esse formato de criação, o azar. Ele vai reorganizar, ele vai arrumar, ele vai harmonizar, não é? Então, nesse perfil da criação de Deus, que ele vai usar mais esse verbo, o azar e não o bará, ele tem 3 características na sua criação. Ele organiza, ele nomeia e ele analisa, né? Deus tem um poder analítico, né? Ele diz, isso é bom, isso é muito bom, isso não é bom. Então é o poder analítico de Deus. Para a gente pensar em grosso modo assim, quando se cria um objeto, quando se cria um eletrodoméstico, tem que passar pelo controle de qualidade, né? na empresa. Então é isso que Deus faz. Deus, ele organiza, ele harmoniza, e depois ele vai e nomeia, não é? Como por exemplo, ele chama a luz de dia, então ele dá nome, não é? E ele também analisa, tá bom, não tá bom, tá muito bom. Se você pensar na ideia de um quebra-cabeça, vai ficar bem fácil. Pense num quebra-cabeça de 15 mil peças, são muitas peças, ele é muito grande. O que é que você vai fazer? Todas as peças estão embaralhadas. Então tem uma expressão que Deus vai usar sempre, a questão da separação. Aquele separar de Deus ali é a ideia que você tem. Você tem um quebra-cabeça enorme. Primeiro você vai separar as peças parecidas, coloridas, para você depois juntar e você ver a harmonia daquele painel. Então essa é uma ideia que acho bem legal para você elucidar a criação e esse processo de Deus. Lembrando que dentro desse processo da criação, onde ele usou o bará e o azar na criação, ele também... E eu trago assim esse ponto de vista que a gente tem colhido aqui nos estudos do Mega. Uma ação duplicada. Às vezes a gente olha e pensa que foi uma ação única, que Deus criou a terra com todo esse cuidado, com todos esses detalhes, com seu design inteligente, a terra harmonizada para o homem habitar e todos os seres viventes habitarem. Mas nessa mesma força que Deus está criando a terra, nessa mesma ênfase que ele está harmonizando a terra com o seu azar, ele também está subjugando os anjos rebeldes. É no mesmo ato. É por isso que muitas vezes a Bíblia vai chamar mares de ferrolhos, porque os mares também são ferrolhos para seres caídos, não é? Então é muito interessante a gente ver essa capacidade plural de Deus, ao mesmo tempo estar criando, proporcionando um habitat, um lugar peculiar para o homem, e está cativando, subjugando seres caídos, né? Isso é muito lindo na criação. Um outro aspecto que nós vamos ver na criação é esse terceiro aspecto, que é importantíssimo, né? A conexão e a familiaridade das palavras na criação. Isso é lindo demais, porque você vai ver como é peculiar, como Deus é cuidadoso, e a sua criatividade chega a dar uma ideia de uma explosão de possibilidade, de multiforme sabedoria, né? Então nós vemos aqui, ó, no hebraico, a palavra terra é ha-eretz, eretz. Olha a expressão eretz. Então, olha a terminação. Deixa eu pegar aqui um pincel para detalhar mais. Ó a terminação, eretz. Então, é terra. Então, a expressão para árvore no hebraico é etz. Veja que é a mesma expressão que sai da terra. Então você vê que conexão linda, dá uma ideia de familiaridade, de conexão mesmo. Ó. Se terra é ha-eretz, a árvore é etz, porque a árvore sai da terra. A mesma coisa, ha-shamayim. Ha-shamayim é céus, não é? E maim, ha-maim, águas. Então você vê a conexão, quando ele criou o domo, a raquia, né? Então, a conexão entre céus e terra, que no dia da criação ele fez essa separação, não é? Então, céu, Hashamai, águas, Ramai, muito parecido. Nós vamos ver também que a terra, no sentido de solo, barro e chão, não é nesse sentido, não no sentido da terra como planeta, ela é chamada de Hadama, né? Ha-Adama, não é? E Deus vai criar o homem e vai chamar ele de Adam, ó, Ha-Adama, e o homem Adão. Então é uma palavra que é como se fosse derivado, né?
Então a palavra terra deriva a palavra árvore deriva de terra, a palavra águas deriva de céu, e a palavra homem deriva de solo, de barro, né? Solo vermelho, esse sentido aqui. Então você vê como é belo, faz todo sentido, dá uma outra roupagem, um enriquecimento, né? Potencializa o brilho da criatividade e da criação de Deus. E por último, nós vamos observar aqui o design inteligente de Deus. Então, quando nós vamos ver o design inteligente de Deus, você vai ver que essa organização tão perfeita e tão familiar e tão conectada na criação vai pôr abaixo toda a teoria do evolucionismo. Não dá para você imaginar que com uma explosão essas coisas aconteceram. Não é? Existe um design inteligente. Né? E eu falava até em outras aulas que nesse design inteligente é interessante você não contar os 6 dias da criação um embaixo do outro, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eles laterais. Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aí você vai ver como tem toda uma interação. Pense a ideia de um berçário, de um habitat. Deus sempre prepara o berçário, o lugar peculiar, para depois colocar o animal ou a sua criação peculiar naquele lugar que ele já criou com antecedência. Então venha comigo aqui que você vai perceber. No primeiro dia, ele vai criar luz, ele diz haja luz e a treva. Não é trevas no plural, porque as pessoas veem trevas e no original é treva, é uma treva singular, uma treva da parte de Deus, na qual depois ele vai nomear de noite. Então, no primeiro dia Deus cria luz e treva, faz a separação, não é? Então no segundo dia ele cria o domo, que é o raquia, que também é chamado de céu ou firmamento ou expansão, e as águas, ele faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo, através desse domo, desse raquia, não é? Que é chamado de céu ou firmamento ou expansão. No terceiro dia, ele cria a terra com vegetação, com todos os frutos, com sementes e com mares. Esse terceiro dia chama a atenção que é um dia cheio de detalhes da parte de Deus. Por que será? Aí você vai entender aqui na frente. No quarto dia, ele vai criar os luminares, que no original são maldições, porque o sol, lua e estrela eram astros adorados pelo Egito, como Moisés também é oriundo do Egito. E na prática do Egito, na literatura egípcia, não se fala o nome dos seus inimigos. Como Moisés tomou o sol e a lua e a estrela como inimigos, Osíris, respectivamente, Ísis e Horus, então ele se recusa a falar luminares, ou sol, lua e estrela. Ele vai falar maldições, né? Deus cativando as maldições para ficarem como um reloginho servindo ao homem, o sol para lá e para cá, nascendo e se pondo a serviço do homem. Não é? É isso que é o sentido que Moisés quer colocar ali, a soberania de Deus sobre as maldições, entre aspas. Depois nós vamos ver aqui o quinto dia. O quinto dia também é muito interessante, porque Deus cria animais, por assim dizer, mais com a sua fisiologia mais grosseira, mais resistente. Então ele vai criar viventes aquáticos, que no original pode aparecer como réptil, como rastejantes, não é? Mas aquáticos, né? Répteis aquáticos. Depois voantes, que não é necessariamente aves, seres voláteis, né? Seres que voavam, né? E ele cria, para a gente se espantar assim, num bom sentido, ele cria grandes dragões. O primeiro ser específico que Deus vai criar a nível de animais, não é? Saindo de classes de animais, são grandes dragões, não é? E o sexto dia, ele vai criar o gado, que aparece como animais domésticos, mas é mais específico no original. Ele vai criar os répteis mais aperfeiçoados, aí entra os peixes. Muitas pessoas pensam que os peixes são criados no quinto dia, mas foi criado no sexto dia, onde o homem vai dominar sobre esses peixes, não é? E só no sexto dia que o peixe vai aparecer, a expressão dag em hebraico. E os animais selváticos, que são as bestas feras do campo, está alinhado mais com os mamíferos, que são animais mais aperfeiçoados. Mame, que mama, né? E feros de fera, né? Feras que mamam. E então ele cria a coroa da sua criação, que é o homem. Agora, vem comigo para a beleza do design inteligente de Deus.
O primeiro dia você pode conectar diretamente com o quarto dia, porque no primeiro dia ele cria e separa luz e trevas para colocar os luminares, sol, lua e estrela. O sol vai presidir o dia, lua e estrela presidir a noite. No segundo dia você conecta com o quinto dia, porque no segundo dia ele cria o domo, que é o raquia, o céu separado, né? A redoma, a abóbada de Deus, separando as águas, que é exatamente para onde tem as águas e o céu. Então tem condição de colocar seres viventes aquáticos, que ele criou a água antes, e os voantes para voar na face do domo, não é? Alpenei a expressão lá, sobre a face. E os grandes dragões, porque os grandes dragões, em geral, toda a cultura comum, as antigas e também cinematográfica, antigas literaturas e civilizações, mostra que os dragões são seres alados, mas que vivem bem, se saem bem na água. Então, justamente o que Deus criou no dia 2, céu e água, certo? E os voantes, que são voláteis, né? As aves e os animais voantes de modo geral. Já no terceiro dia, que ele cuidou de criar vegetação, alimentação, tudo vegetal, frutas, verduras, grama e especificamente sementes. Então, nesse sexto dia ele cria o gado. Então já tinha grama, erva verde, que ele criou no dia 3. Ele cria os répteis mais aperfeiçoados e os peixes. O dag, a expressão dag é peixe pequeno, onde o homem ia poder sobreviver também posteriormente, usando, se valendo dos peixes. Animais selváticos, que são os mamíferos que iam pastar, não é? Que iam poder comer toda essa vegetação, as frutas, e o homem. Então nós vemos aí que estava tudo no projeto de Deus, nada saiu fora. E o Senhor, ele vai brindar a sua criação. A cereja do bolo, o grande finale, é o homem triuno, a sua imagem e semelhança, né? A expressão Tissalém, como se ele tivesse tirado uma fotografia e feito o homem à sua imagem e semelhança. Espero que você tenha sido extremamente abençoado nessa nossa aventura pelo capítulo 1 de Gênesis, e vem comigo, vamos continuar sendo edificados na presença do Senhor. Shalom, Deus te abençoe.